Então beleza, começa essa porra aí. Tá bom, então vamos lá, vai. Então, valendo. Começa essa porra! Cala a boca! Vamos lá, valendo. Começa eu! Puta que pariu, cala a boca, deixa eu falar. Então, valendo. Já começou! Vai. 3, 2, 1. Bem-vindos a essa porcaria de podcast. E hoje com 4 participantes. Eu, este que vos fala, meus amigos de sempre, Washington Senna. Fala galera, boa tarde, boa noite ou bom dia. Um abraço pro australiano lá, o Wesley de Rockdale. Eu acho que o único fã que tem nessa porra. Hoje vai ter sessão de cartinhas ao final do Verdade, programa. Cartinhas, Hoje vai ter primeira vez que nós vamos ter recadinhos pra ler. Tudo bem que eles são pagos, mas os recados existem. Acompanhando meu amigo Washington Senna, Marcos Rogério. É nóis na fita, meu filho. Entrada épica, é sempre a minha. E a única pessoa que eu acho que é normal nesse programa, Rafael. É verdade. Se eu tivesse vida social, eu não estaria gravando aqui. Ah, eu tenho certeza disso. É o que acontece conosco. Então, cortando o besterol de lado, o tema de hoje, a gente vai falar sobre uma das personagens mais icônicas da história do mundo pop. Não vou falar da Madonna, aquela velha caquética, não vou falar da Xuxa, aquela recalcada. Lady Gaga? Não vou falar da Lady Gaga e não vou falar do Pablo. Nem da Elke, nem da Abby. Eu vou falar hoje da Lara Croft, protagonista da série Tomb Raider, sei lá como é que se pronuncia isso da maneira correta. Tá? Pra quem não conhece, mantenho a mesma frase que eu coloquei no Netflix, você é um imbecil, porque todo mundo conhece, tá? Mas pra quem não conhece, Tomb Raider é uma série que se originou ali no meio dos anos 90, pra ser mais preciso, em 1996, surgida nos PCs e no PlayStation 1. Tá? Ela teve uma série de jogos para essa primeira plataforma, depois ela teve jogos para outras plataformas, até o saudoso Game Boy Advance, passou por uma reformulação geral, teve filmes de qualidade um pouco duvidosa, que a gente vai discutir sobre isso, foi reinventada completamente e ganhou um filme novo baseado nessa reinvenção dela. Então, vamos começar aí na linha do tempo falando dos anos 90, saudades dos anos 90, onde peitos eram livres em qualquer mídia que se preze. Tanto que o primeiro jogo tinha até um chat para jogar com ela pelada. Você jogava ela no primeiro jogo com ela peladinha. Quem quer começar aí? Quem jogou o primeiro jogo? Lendário já. Quem jogou? Eu joguei o primeiro jogo. Eu só não lembro o nome, mas eu joguei. Eu não sei nem, acho que era só Tomb Raider mesmo, né? Ou tinha algum outro subtítulo? Ele só se chamava Tomb Raider mesmo, mas ele tinha um subtítulo que o pessoal colocou, que era o Sion Atlantis, né? Acho que era Atlantean Sion, uma coisa assim. Isso. Eu cheguei. Quem jogou? Todo mundo jogou? Eu joguei e não curti. Então, só pra lembrar, como é que era ele? Então, o primeiro jogo era assim. O primeiro jogo, ele era no esquema de todos os outros da série, né? Que era aquele esquema de terceira pessoa. Ele era mega quadrado. E ele era um jogo mais focado em puzzle, né? E mistérios, exploração de ambiente, do que na ação propriamente dita. E a ação, ela era bem zoada. Né? Porque os não era aquele que aparecia o Tiranossauro Rex? Isso, exatamente. Esse jogo ficou... Não, o Tiranossauro era na terceira fase. Era logo era na terceira fase, Era logo no comecinho. E esse jogo ficou... Eu acho que fechava a primeira... fechava assim a primeira parte da história. Fechava quando você passava por ele. A batalha contra... Exatamente. A primeira parte da história você fechava na batalha contra esse Tiranossauro. Eu joguei, né? Terminei até a primeira geração da personagem, eu terminei todos os jogos. Né, e esse, assim, é o único que eu realmente... não é que eu não gostei, mas a jogabilidade dele era muito travada. Que às vezes, tipo, você tava andando e ela tinha um botão pra andar e um pra correr. Então, às vezes, no meio de uma corrida, ela parava e começava a andar de ladinho, sabe? Tipo, o passo do elefantinho, assim, e se tivesse algum bicho correndo atrás de você, você morria de cara. O primeiro aí na época, quem que chegou a jogar, mas jogar mesmo, assim, não só ter algum contato com o jogo na primeira e segunda fase e largar, que chegou a jogar mesmo, assim, foi bem longe no jogo, além de mim. Washington? Não, eu não joguei. Eu comecei a jogar, mas eu não curti, como o restante dos jogos da série, eu só conheci, não cheguei a terminar não. Rafael, você chegou a ter contato com o primeiro jogo? Sim, joguei até um puzzle lá que eu nem lembro lá, que eu travei e daí eu parei de jogar. Uhum. E Fininho, você que é o gamer mesmo aqui do grupo, chegou a terminar esse? Eu joguei bastante, mas eu não terminei. Não terminei porque eu cheguei já na parte final, já nas partes finais, onde você saiu de uma mansão e chegava numa parte da tela que era tipo num universo meio flutuante, pisando nos degraus de pedra. Cara, e tinha um puzzle. Aí eu não consegui também passar. Mas também foi esse jogo que me fez perceber que jogo de puzzle não é pra mim.
Entendi. Porque esse jogo inteiro era puzzle. Então, eu tive bastante contato com o primeiro jogo, cheguei a terminar e eu vi que o jogo era pra mim, porque assim, além do fato do jogo ter o fator puzzle muito forte, o que mais me conquistou nele foi o lance da exploração do mundo 3D. Porque eu acho que pra época ele foi o jogo que mais inovou nesse sentido, porque os cenários eram bem vastos e muito detalhados, né? Mesmo sendo uma qualidade de gráfico bem ruinzinha, né, no primeiro jogo. Mas acho que na época o que me impressionou foi isso, acho que de um modo geral todo mundo. Tanto que a continuação dele, a continuação dele, o The Dagger of Cheyenne, que era o 2, ele teve um salto na engine gráfica muito boa e principalmente na história, porque muitas pessoas reclamaram, né? Tanto que muita gente considera o segundo o melhor até hoje, em termos de roteiro, de desenvolvimento de jogo. Quem teve contato com o segundo? Eu tive contato com o segundo, e assim, falando do primeiro pouquinho pra época, não é que ele tinha um gráfico bonzinho, não, ele tinha o melhor que existia na época. Ele foi um dos precursores, se não foi o primeiro ou um dos primeiros que usou o gráfico 3D em jogo, que você olhava e falava, nossa, sensacional, mesmo sendo quadrado, hexagonal, do jeito que as coisas eram. Ele tinha um concorrente direto, só que na Nintendo, né, porque esse jogo, ele é da mesma época do Super Mario 64. Que também tinha esse lance da exploração do mundo 3D, né? Mas eu acho que o Tomb Raider ele era um jogo para adultos, enquanto o Mario focava um público infantil. Isso, e ele também tinha uma diferença que ele tentava caracterizar coisas reais, não cartunescas como o Mario era totalmente. Ele, por mais que ele não é um gráfico realista, como a gente conhece hoje em dia, ele tentava se aproximar do realismo, com movimentos, com face, com mãos, né? Detalhes da arma, né? Ele estava restrito à tecnologia da época também, né? Mas dentro das possibilidades da época, da tecnologia, tal, do jeito de jogos, ele foi estava bem além do tempo, né? Bem à frente. O que eu gostei do segundo pra frente é porque o jogo ele tinha um roteiro mesmo real. Então, assim, a história tinha uma continuidade, tinha toda uma linearidade no roteiro, né? E o que eu achava legal, porque assim, era violento, os personagens morriam no jogo, né? Não era só aquele tipo assim, esse cara apareceu aqui gratuitamente. Não, os personagens tinham um porquê, eles morriam, tinha toda uma trama, né? Tinha o lance das traições. Então, assim, o segundo, principalmente, ele tinha um quê de 007 com Indiana Jones, né? Porque todo mundo sempre achou a Lara Croft uma Indiana Jones de shortinho. Né, mas a partir do segundo jogo, ela incorporou muito esse lado, né, do 007 com o Indiana Jones. Então eu acho que assim, a primeira fase da personagem nos games, né, que eram os jogos quadradões, eu acho que ela foi muito boa, entendeu? Vocês chegaram a acompanhar toda a fase dela no PS1 ou não? Só tiveram contato com os mais famosos? Eu apenas com esses dois, mas... Entendi. E você, Rafael? Eu joguei os 3 primeiros do Play, pelo menos dessa primeira fase, né? Tanto que o 2 foi o único que eu joguei mais, assim, cheguei até o último chefe lá. Quando o cara vira o dragão lá e você tem que ficar acertando onde ele tinha colocado a adaga, né? Sim, mas eu não cheguei a finalizar. Eu terminei, é difícil, é bem difícil. Eu cheguei a terminar, mas é bem difícil. Eu terminei todos do PlayStation 1. Só que aí foi muito engraçado, porque na época, né, esse jogo ele foi sucesso de vendas estrondoso. Tanto que pro PC... Tanto o primeiro jogo quanto o segundo, eles ganharam um upgrade. Eles ganharam mais 4 fases novas, que era The Lost Missions. Né? Tanto o primeiro quanto o segundo. E aí, quando saiu o terceiro, que aí foi pra pegar o hype da personagem, porque, nessa época, não sei se vocês lembram, mas essa época ela já era capa de revistas. A Lara Croft, né, eu até pesquisei isso, ela é a personagem feminina da história que mais protagonizou capas de revista, seja de qual publicação que seja, tipo Veja, Playboy, Time, o que quer que seja. Sério, pode dar uma gulgada aí que você vai ver. Tititi, Fuxico, Capricho, todas elas. Nenhuma outra personagem feminina na história teve mais capas do que a Lara Croft, cara. Nenhuma personagem. Nem a Madonna, nem ninguém. Ninguém. Nem a Xuxa? Caramba. Nem a Xuxa. Não, a Xuxa é só no terreiro de macumba lá, aquela protagonista alguma coisa. O grande X é porque assim, como o personagem tava num hype meio absurdo, e saiu o terceiro jogo, né, que era o Adventures of Lara Croft, esse foi o jogo mais criticado da personagem. Não por ele ser ruim, é porque ele era tipo um apanhado de coisas, entendeu? Ele pegava a personagem em momentos distintos. E esse foi mega criticado, porque todo mundo viu que esse jogo era um caça-níquel pra época, né?
E aí o último jogo, que foi o The Last Revelation, que foi o jogo que ela morre, né? Então, assim, todo mundo tinha entendido que ali tinha acabado a história da personagem, porque o jogo ele começa com o enterro dela, e aí várias pessoas que trabalhavam com elas reúnem-se, né, e começam a contar momentos em que ela participou da vida deles. Então, esse jogo, além de ser o mais legal da série, depois do segundo, né, do Dagger of Xian, ele foi, acho que, o que teve o melhor roteiro de todos. Entendeu? Assim, foi muito, muito, muito bacana. Ele até teve depois uma versão desses remakes, né, que a galera lança pra caramba aí, na época pro PC, mas ele não teve tanto destaque quanto o segundo jogo. E aí, justamente nessa época, surgiram os filmes, com a nossa querida, odiada Angelina Jolie. Fininho, o que você achou dos filmes com a Angelina Jolie? Bonita. Se dá pra pensar do filme. O cara matou. Já deu a opinião dele. Porque o filme tem uma... Não, vou ser honesto, o filme tem um roteiro bem fraquinho, mas pra época que a gente que era fã do jogo, a gente acaba curtindo, porque você quer ver o seu personagem, né, o que você adora, vivo. Peraí, andando, conversando. Essas palminhas aí? O que significou? Você sabe, todo mundo sabe. Emoção. É isso, peraí, foi isso aqui, ó. Não, mas não é isso não. Fap. Pô, o cara vai estar se masturbando no Fap. Entendedores entenderão, mas não é esse entendimento. Entendedores entenderão, mas não é esse entendimento. Ai, genial. Rafael, você assistiu os filmes que a Angelina Jolie? Assisti só o primeiro, só. O que você achou? Não, como o Fininho falou, na época foi legal, assim, tipo assim, o roteiro é bem bosta, assim. É bem fraco. Mais ou menos assim, mas pelo menos na época, como a Angelina Jolie era carismática assim, soube interpretar o personagem até de forma legal. Sim. E você, Washington? Pra ser honesto, antes eu já gosto de falar, pra ser honesto, eu nem me lembro de um trabalho antes da Angelina Jolie, antes desse filme. Tá, então a gente viu que a Lara Croft realmente marcou a sua vida, né? É o onanismo. Da Angelina Jolie, certeza. Ai, o Fininho teve um momento Fap forte aí. Verdade, E você, Washington, o que você assistiu? O que você achou? Cara, eu conheci a personagem, já sabia, assim, eu curti muito os jogos da Lara Croft e também a gente já tinha um histórico bem ruim de adaptações de game, né? Eu assisti com o pé atrás. Acho que a única coisa que chamou a atenção foi a Angelina Jolie. Nem ela salva, né? Ela fica com aquelas caras e bocas. Fazendo beicinho, né? Beicinho. Putz, ela funciona bem pro filme, né? Porque ela tem essa presença atlética, né? Assim, ela passa essa sensação de que é uma pessoa que tá vivenciando ali a história, né? Mas é uma merda esse filme, é uma bosta. O segundo também, eu imaginei, eu já sabia que ele ia ser uma porcaria, né? Mas o segundo acaba piorando. Por isso que eu nem vi o último agora com essa atriz, essa Alicia Vikander aí. Acabei nem tendo vontade de ver. Pô, cara, o segundo me entristece, aqueles inimigos dela lá, uma máquina pra ela... Ah, velho. Nossa. A casa dela tem um sistema de treinamento esquisito, uma máquina esquisita pra ela enfrentar. Eu falei, que é isso que os caras estão tentando inventar aqui, cara? Ele fez nem sucesso parece nada. Ele chegou a fazer sucesso ou não? Então, acho que foi uma tentativa fracassada de tentar convencer a gente que a história era boa. A única coisa que se salva ali é a Angelina, e nem isso. Eu assisti os filmes, eu sou da opinião do Washington, é muito, muito ruim. Os dois. Eu acho que pra época, como o Fininho bem apontou e o Rafael também, eu acho que eles tiveram a sua utilidade, né? Porque a personagem estava em alta, né? Então, eu não sei como é que eles foram de desempenho, de bilheteria, não cheguei nem a acompanhar, mas eu acho que na época pro fanservice ele teve seu papel. Mas assim, eu sempre odiei a Angelina Jolie como atriz, cara, nunca vi nada demais nela como atriz, nem como mulher, eu acho aquela mulher muito esquisita, cara, ela parece uma mistura de travesti da Augusta na parte nobre, assim, com mulher que pega na balada bêbado, tá ligado? Eu não consigo achar aquela mina bonita, não consigo ver o que o Brad Pitt tinha na cabeça pra largar da Jennifer Aniston, tomar o gato e pegar aquele demônio. Ai, meu Deus! O pinto do cara explodiu! Ele é um dos nossos ouvintes e não tá curtindo muito. Ele deve não, eu acho que dessa vez ele vai gostar. Não, acho que dessa vez ele vai gostar do comentário. Mas o fato é que o que dá pra te tirar de certeza disso é que a história dos filmes Tomb Raider, o Tomb Raider, os filmes, fez muito bem para o cinema e para a Angelina Jolie, mas não fez bem para os jogos. Então, aí é isso que eu ia chegar.
Após o sucesso, né, consolidado na fase do PS1 e esses 2 filmes aí de qualidade bem duvidosa, a série teve uma espécie de recomeço, né, com a série Underworld, que saiu para o Xbox 360. E esses jogos também não foram muito bem recebidos porque eles saíram totalmente da ideia central da personagem, que era o lance da exploradora, né, e os puzzles. E ele virou mais um jogo de ação com um roteiro fraco. Então ele foi bem ruinzinho mesmo. Esse jogo ele teve 2 expansões, que foi a Beneath the Ashes e o Lara Shadow. Esse Lara Shadow era tão ruim que você jogava com um clone da Lara, pra você ter uma ideia. Nossa. Então assim, desmotivou total. Só que eu acho que essa primeira parte da história do Tomb Raider, né, os primeiros 10 anos, serviram para uma coisa. Abrir caminho para outras personagens singulares, né, femininas. Então acho que a gente teve aquela série Underworld lá com a vampira, que eu esqueci o nome dela agora, acho que era Kate Beckinsale o nome da atriz. Kate Beckinsale, isso. Uma gata aquela mina. Aquele filme eu achei maravilhoso por ela, porque aquela mina é linda. Sim. É uma gata. Sim. Mesmo sendo o filme dirigido pelo marido dela, ela estava perfeita no papel. Aqueles filmes foram ótimos, mas assim, não pelos filmes, mas pelo fato de ter uma protagonista forte feminina. Então acho que ela abriu caminhos para isso, né, a série Tomb Raider. Também acho. E eles tentaram nessa época aí, né, na década de 90, eu não lembro quando surgiu aquele seriado também com a Witchblade. Alguém lembra se foi mais ou menos na mesma época? Assim, Foi mais ou menos na mesma época. É do começo da Image, né, então acho que ela pegou ali os anos 94, 95, e o Witchblade também é um personagem feminino muito legal. Eu acho que aquilo que ela teve de filme e telesérie eu não gostei. Horrível. Mas nos quadrinhos eu achava que ela tinha boas ideias. Talvez não bom desenvolvimento nem boa conclusão. Mas ela teve boas ideias ali. Foi um legado do Tomb Raider, né? Protagonismo feminino. Deu mais um pouquinho de legado. Não que não tivesse existido algumas antes, mas o Tomb Raider realmente não só despertou isso no cinema, mas também despertou isso no convívio nas pessoas mesmo. Quem é que tinha na sua infância uma heroína pra se chamar de heroína mesmo nos quadrinhos ou nos filmes? Poucas eram. Tinha a Supergirl, que já se conhecia. Né? Principalmente nos games, né? Os games principalmente nos games. Os games sempre foram dominados por figuras masculinas, né? E tipo, heróis masculinos. Alguém pode citar aqui outra heroína protagonista feminina? Não, então, mas antes da gente colocar uma outra protagonista feminina, eu vou só colocar um adendo. A Lara Croft, ela serviu durante muito tempo mais como sex symbol, por conta do sex appeal dela, do que como uma personagem forte propriamente dita. Tanto que nos primeiros jogos da série, quando você ia subir em algum obstáculo, a câmera dava mó close na bunda dela. E quando ela ia subir, assim, sabe? Que ela ficava de 4 durante uns 2 segundos, a close da mó na bunda dela ficava enorme na tela. E isso não deve... com o avanço dos jogos. Isso não deve ter sido proposital no primeiro jogo, né? Mas no segundo teve um ênfase, e o terceiro também. Não. Você não lembra quando você segurava o botão pra ela caminhar, que ela ia caminhando, rebolando? Sim, e tinha uma parte do jogo, acho que era no jogo 2, que ela tinha na mansão, que você podia nadar com ela. Sim. Andar no meio da casa, ir pros cômodos da casa. Ela cada vez tinha uma ação em cada cômodo. E eram bem sexys mesmo, essas ações dela. Né? Mas... eu acho que a Lara, cara, ela explorou. Ela foi original. A Eidos, né, que é a empresa responsável pela criação dela. Eu acho isso, que ficou cuidou do personagem até 2006. Cuidou do personagem. Ela ficou 10 anos, né, cuidando do personagem. Ela teve jogo, ela teve filme, ela teve quadrinho, ela migrou para outras plataformas, né, ela não ficou exclusiva no PC, ela foi pro PlayStation, ela foi pro Dreamcast, ela foi pro Game Boy, ela foi pra uma porrada de lugar. Então eu acho que a Eidos soube vender bem a imagem da personagem, mas é engraçado que por conta dessa nova virada, né, cultural que a gente está presenciando aí nos últimos 5, 10 anos, a personagem ela se tornou a representatividade do que não deve ser feito com a mulher, que é exacerbar o lado sexy da personagem. Sim. Aí chega onde eu quero falar, que é a fase atual da personagem, com os jogos novos. Né? Então a Lara Croft, beiçuda, peituda, bunduda e coxuda, deixou de existir. Aí eles pegaram e refizeram todo o jogo com a personagem mais jovem, sem peito, mais magrinha e, cara, quase o Chuck Norris agora. A menina ela tá extremamente masculinizada e machão, velho. Então, vamos falar agora sobre os jogos novos, né? Primeiro teve lá o Tomb Raider mesmo, né?
e depois o Rise of the Tomb Raider. Vou falar primeiro do Tomb Raider. Acho que aqui, certeza absoluta, quem jogou foi o Marcos. Marcos, chegou a jogar essa reencarnação da personagem? O que você achou? Sim, e completo. Dessa vez eu fiz o jogo completo, voltei a jogar de novo pra fazer depois as missões que ficou pra trás. E legal. Esse jogo já é como se outro patamar. Ele está perfeito no gráfico, é isso, exatamente. Né? Isso, que ela passa por uma vai já parar numa ilha onde tá tendo uma seita, um bagulho meio maluco lá, e ela tenta descobrir o que tá acontecendo porque tem relíquias envolvidas, né? Então ela vai atrás das relíquias. Mas o jogo é sensacional na parte gráfica, a história é muito boa, o jogo é de mundo aberto, você pode explorar ele da forma que bem deseja e passar pelos pontos da história da forma que você deseja. Tem também uma interação muito próxima aos personagens NPCs que fazem parte da história, os que estão junto com ela no naufrágio e os que se encontrados na ilha, perdidos ou como inimigos. Que eles têm uma história rica, eles não são só um personagem pra estar lá porque fazem parte da história, eles têm a gratuitamente, né? Eles têm um porquê de estar lá, né? Eles têm um porquê, eles atuam no seu processo de escolha, não como o personagem do jogo, mas como você. O que você vai fazer no jogo? Você acha que é melhor fazer, ir pra frente, ir pra trás, decidir subir ou não, deixar desenvolver melhor o personagem ou não? Às vezes você até decide ser o caráter da personagem, você com esses NPCs. Então o jogo ele é bem completo, bem dinâmico e de uma ação muito grande e de dificuldade alta, viu? Por mais que não pareça, ele tem uma dificuldade alta sim. É que os jogos Tomb Raider tem aquele costume de quanto mais você joga, mais você pratica. Você acaba superando, mas a dificuldade dele é super alta. Sim, sim. Washington, teve contato com esse jogo novo? Sim, eu joguei, não cheguei a finalizar, mas realmente, em relação... Eu não cheguei a acompanhar a evolução de outros jogos depois do Play 1, né? Joguei quase nada outros jogos dela e outras plataformas. Aí eu vim ter contato com esse Tomb Raider aí no Play 3. Apesar de não ter terminado, cara, como o Fino falou, os gráficos, a história... O fato de ser mundo aberto me chamou bastante atenção, curti bastante. Tomb Raider, na verdade, nunca foi uma personagem assim que eu tive tanto interesse em jogar, assim, nunca tive hype com os lançamentos dos jogos, mas esse acho que foi o primeiro jogo assim que eu joguei com prazer mesmo. Assim, jogou interessado no jogo. Interessado, né? Isso. Não terminei, por acho que é difícil, porque realmente é uma tendência minha. É difícil eu terminar jogos. Você é um merda, termina merda. Os jogos terminam nenhum. Rafael, e você? Você chegou a jogar esse novo? Aí que tá, eu cheguei a jogar um pouco, mas aí foi minha mulher que jogou, terminou o jogo, aí eu ficava vendo ela jogar, o jogo ficou legal pra caramba. Eu já não acho que ela ficou tipo o Chuck Norris, porque praticamente na primeira hora do jogo, você só vê a Lara se fudendo desde a hora do naufrágio. É verdade. Aí ela tá pendurada, ela cai, ela corta a barriga, aí cai no rio, aí quase se afoga, só vai se fudendo. Passa por desmoronamento, aí sim começa o jogo. Cara, mas sabe por que eu coloquei ela como um Chuck Norris? É pela força, né? Depois de ter passado tudo isso, ela revira a parada toda e vence, cara, entendeu? Por isso que eu achei. Ela é um Highlander. Tanto que é legal no jogo. Imbatível. Tanto que é legal no jogo lá quando você pega o arco lá, a primeira vez que você tem que matar um bicho pra comer, né? Ela fica mal, né? Fica mó ceninha lá, mas depois acostuma e vira carne de vaca, literalmente. Mas o que eu acho, assim, referente ao jogo, tipo assim, não foi só porque é questão de mudança da mentalidade de falar assim, pô, o que é uma mulher peituda, coxuda de shortinho vai fazer no meio do mato, sabe? Teve uma justificativa. Sim. Mas a maior mudança pra mim, por causa do Tomb Raider, foi Uncharted. Tá, não, teve muita influência. Eu ia colocar isso agora, ó. Eu acho que assim, a personagem, primeiro que ela precisava ser reinventada, porque o público dela já tinha perdido o interesse nela justamente por causa do Uncharted. O Uncharted pegou tudo que Tomb Raider tinha de bom e colocou um nível acima. E colocou um protagonista masculino. Então isso aí, cara, eles roubaram muito do público do Tomb Raider. E aí eu achei legal, porque esse jogo novo, ele tem duas coisas. Né, essa reinvenção da personagem, deixando ela mais humana, deixando ela mais crível, né, ela chora no jogo, ela fica mal, sabe, ela tem vários conflitos morais lá quando ela tem que matar alguém, eu achei isso muito legal. Mas outra parte bacana é porque o jogo foi escrito por uma mulher, o roteiro foi feito por uma mulher, entendeu? Tanto o Tomb Raider quanto o Rise of the Tomb Raider, que é o próximo que eu vou falar. Então eu acho que essa ideia funcionou tão bem no Tomb Raider, a gente viu que funcionou tão bem no Pantera Negra, que a gente gravou um tempinho atrás aí, quando colocaram um diretor negro. Então, sim, eu acho muito legal quando você coloca alguém do meio para falar sobre o meio.
né? E acho que nesse sentido... Fica mais original, né? Exato. Não, acho que fica mais crível, entendeu? Como é que eu vou escrever sobre os sentimentos de uma mulher se eu não sou uma? Entendeu? O máximo que eu posso ser uma bichinha jogada da Augusta chorando porque eu não consegui entrar no Love Story de noite. Conversa de puta, Deus não escuta. Mas eu... entendeu? Mas eu escrever como uma mulher, eu não vou conseguir. Então eu achei muito bom isso. Eles terem contratado uma roteirista boa, de culhões mesmo, que deixou a personagem extremamente humana e mais crível, né? Dentro das possibilidades dela, até pra ela ser uma jovem. E aí veio a sequência, o Rise of the Tomb Raider. Eu queria falar um pouquinho mais. Animal. Pode falar, filho, fala aí. Queria falar um pouquinho mais do Tomb Raider Definitive Edition, né? Acho que é isso, Definition Edition, coisa do tipo. Porque, como os pontos que o Rafael colocou, tem um ponto que eu quero falar que é o da evolução. Quando ele fala do arco, você evolui com a Lara. É uma coisa que não tinha nos outros jogos. Nenhum jogo tinha isso. Você vê o crescimento dela, né? O crescimento dela, ganhando habilidade, ganhando força, ganhando agilidade para você alcançar níveis mais altos, para você atingir novas histórias. Então, os saltos do jogo não foi só gráfico, de roteiro, de poder da personagem, não. Teve uma evolução do jogo em si, que se caracterizou com os jogos da época, que era muito de evoluir o personagem, de ser uma coisa muito sua. Né? Depende de você para você conseguir chegar até outro ponto, para o personagem conseguir chegar até outro ponto. Então, você jogava com mais vontade, você sentia mais prazer ao jogar o jogo. E também teve uma coisa diferenciada nesse jogo da Lara, que foi as mortes. As mortes, meu amigo, eram cruéis e sombrias, eram mortes de verdade. Não era um personagem que só caía no chão. Eles deixaram o jogo adulto, deixaram o jogo crível. Isso. Né? Tem uma cena, né, que ela morre caindo, levada por uma correnteza, que ela enfia o rosto numa vara afiada. Rapaz, toda vez que eu morri daquele jeito eu sentia agonia, de tão perfeito e realista que eu achava que era aquela imagem, assim. Então o jogo ficou bem mais forte, bem mais rotulado para adulto mesmo, como você disse. Ficou bem bacana mesmo, foi um salto enorme. Sim. Assim, eu acho que além dessa parte, né, de você desenvolver a personagem como você bem entender, que isso foi um grande diferencial, né, para os jogadores. Eu acho que a parte que mais me comoveu como fã antigo da série foi justamente ter um roteiro mais humano, né, e você ter a história contada de uma maneira mais coesa, né, porque agora, até num outro episódio aqui que a gente falou sobre jogos, o Marcos bem apontou. Os jogos hoje em dia, eles são feitos para serem vendidos com a ideia de um filme, né, então você não tá lá só tipo, vou passar de fase, vou fazer pontos. Você até faz isso, mas hoje os jogos eles são desenvolvidos para você se envolver mesmo, você ficar ali, 30, 40 horas envolvidaço no roteiro. Isso. Sim. E eu acho que esse Tomb Raider, ele entendeu você torce, exatamente, você fica ali, caraca, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E não é pelo desafio da fase, você quer saber a continuidade da história, você quer ver a linearidade continuando ali. Isso eu achei muito bom. E aí a sequência imediata dele, né, que foi o Rise of the Tomb Raider, algumas pessoas falaram que é mais do mesmo, né, porque ele pega a ideia da ilha, só que ele leva para outro lugar, né, que ela fica numas montanhas geladas lá no meio do nada, né, esse eu joguei até o final mesmo, achei muito bom, mas eu achei a construção dela de personagem, né, não de jogo, muito nítida, porque no primeiro, né, no Tomb Raider da ilha, ela é uma menininha perdida, e ela vai sendo obrigada a amadurecer, a ferro e fogo. E nesse aqui não, nesse aqui você já vê uma personagem que está mais segura, tipo, ela tem até aqueles momentos dela que ela chora, que ela fica mal, que ela tem aquela fragilidade, mas é legal você ver o quão forte uma mulher, quão segura ela se tornou. E isso eu acho que está muito a ver com a mulher de hoje em dia, né? Com essa mulherada que vai bater de peito aí no dia a dia. Quem jogou o segundo, o Rise of the Tomb Raider? Eu também joguei, mas eu não fui muito da história não, mas joguei ele sim. É que ele também parece ser bem mais comprido que o primeiro. Sim, ele é bem maior. Eu dei uma pausa. Bem maior. Não só pelo jogo sim, mas também ele tem uma série de complementos que são mais de 10 complementos para você colocar na história principal para você jogar mais ainda. Então é bem comprido. Uhum. E você, Rafael, chegou a jogar esse novo? O segundo não, porque eu acabei perdendo o time, porque ele ficou um ano exclusivo pro Xbox, né? Eu tenho um Play 4. Aí quando saiu mesmo, assim, tanto que saiu até os dois juntos, né? Mas aí eu acabei não comprando. Legal. E você, Washington, chegou a jogar? Não joguei. Não jogou? Por simples falta de interesse. Então, vamos lá. Esses dois jogos... Você jogou? Eu joguei até o final, até terminar. Esses dois jogos, eles foram responsáveis, assim, diretamente por conta do novo filme, né? Com a... Como é que é o nome? Da Vikander? Alicia Vikander. Alicia Vikander. Né?
Então, assim, você vê, a personagem, ela tá exatamente no visual dos games novos. Você vê ela usando equipamentos no filme dos games novos. E até alguns movimentos lá dessa nova safra, né, de jogos estão lá também. Eu acredito que aqui ninguém assistiu ainda o filme novo. Então eu queria saber, o que vocês esperam desse filme? Vocês acham que ele vai melhorar a personagem? Ou ele é um filme oportunista só por conta dos jogos novos e da presença do feminismo tão forte hoje? Porque, você vê a menina no filme novo, cara, ela é uma menina malhada, ela parece uma atletinha de crossfit. Sim. Você vê, ela tem músculo definido, ela tem cara de durona e tal. O que vocês acham desse filme novo? Ele serve para dar uma revitalizada na franquia dela no cinema? Ou não, é só um oportunismo por conta dos jogos novos? O que vocês acham? Começando com o Washington aí. Cara, na verdade eu não vi muito sentido em fazer. Acho que realmente ele pegou o gancho dos jogos novos mesmo, porque a gente já tem um histórico de filme, de adaptações de games, né, não muito bem sucedidas, né. Você vê que recentemente também teve o Assassin's Creed com Fassbender, o elenco excelente e o filme é uma porcaria. Assim, de marca maior. De marca maior. Eu assisti e, nossa, pelo amor de Deus. Muito ruim. Cara, então, esse da Lara Croft não me chamou. Eu vi os trailers, eu vi vários trailers, assim, não me chamou atenção em nada, sabe? Assim, não acho que é um filme. Vai pegar o gancho dos novos games. Aí eu vi que ele tem muita coisa dos novos games visualmente, né? Visualmente, acho que tem cenas acho que parecidas, né? Ele até emula algumas cenas do game, né? Também, né? Pelo que eu vi. Pelos trailers. Sim. Mas eu não. Na minha opinião, os filmes vão ganhar com os jogos, porque os jogos eles já estabeleceram. Com esses dois jogos do Tomb Raider, tanto o Definitive Edition quanto o Rise of the Tomb Raider, eles já marcaram, já ganharam a sua relevância com o público. O povo já voltou a gostar. Isso, com o público atual. Até mesmo os antigos passaram a gostar de novo da Lara Croft, esquecendo as falhas. Depois de todo mundo dar opinião sobre o que esperar desse filme, eu vou pegar exatamente isso que você acabou de falar. Essa parte? Então, mas eu acho que nesse ponto, quem ganha é o filme, em utilizar a personagem, não o jogo. O jogo corre o risco de acontecer o que aconteceu no passado. O inverso do passado. E isso, no passado quem ganhou com isso foi o filme com os jogos. E nesse passado vai acontecer de novo. O filme é capaz de ganhar com os jogos novamente. Certo. E você, Rafael? Então, praticamente, tipo assim, quem assistiu o filme, mas jogou o primeiro jogo, fala que pra gente tá idêntico. Teve gente que não curtiu porque achou mais do mesmo. Na minha opinião, foi com o pessoal do Choque de Cultura, quando falou do filme, que falou que praticamente você tá vendo alguém jogar videogame. Cara, mas pode ser uma coisa, será que eu sou a única pessoa do universo que não gosta de Choque de Cultura? Eu assisti 3 vezes esse negócio, achei um negócio tão chato. Acho que você é o único que não gosta. Exato. Cara, eu achei muito chato isso, velho. Eu nem sei o que é Choque de Cultura, então... Obrigado, Felipe. Então, pronto, obrigado. Continua sem entender. Mas voltando lá, eles também não devem saber quem nós somos, então tá tudo certo. É verdade. A gente não tem que conhecer eles também. Mas, voltando lá. Essa parte que o Marcos falou, né, sobre os jogos. Por que eu acho que Tomb Raider perdeu muitos fãs durante a história dele, né? E principalmente na transição entre as gerações de jogos, não de fãs. Uma das coisas que você mais escutava, né, dos jogadores falando, de jogadores mais die-harder mesmo, tipo Felipe, que joga sempre, era: todos os jogos são iguais. Basicamente, você tem que ficar andando, empurrando blocos, tentando resolver enigmas e acompanhando uma história sobre um artefato ultra mega poderoso e um vilãozão no final. E verdade seja dita, os primeiros jogos eram isso mesmo, entendeu? Eles eram extremamente iguais, então eles só serviam para quem tinha comprado a ideia da personagem, né? E essa série nova e o próprio filme, eu acho que ela vem para desmistificar isso, porque a história é extremamente humana, né? Tanto que o Rise of the Tomb Raider tem uma coisa realmente sobrenatural, cara, no finalzinho do jogo. Porque o jogo inteiro ele é extremamente crivado na realidade. Então eu acho que esse filme ele vai puxar para esse lado. Eu acho que não vai ter tipo um artefato ultra mega poderoso, um golem, um gigante, um troll, ou o que quer que seja. Eu acho que ele vai levar por essa mesma linha dos jogos novos agora. O que vocês acham? Mas nem o Tiranossauro Rex não vão colocar no filme? Não, eu acho que não vai ter, cara. Eu acho que os próprios jogos já estão puxando mais pra isso, né? Esse pé mais na realidade. Eu acho que não vai mais ter isso, cara. Eles não estão apelando tanto como antigamente.
Sim. Acho que ficou pro passado. O que você acha, Austin? Cara, eu acho que sim, eu acho que é uma tendência, né? Não somente em outras séries também, é se basear, cada vez está mais calcado na realidade, né? Você vê que comparar desde o início da série até hoje, né? Você vê que foi a mudança, né? Em relação a procurar elementos da realidade para trazer mais imersão, né, pro jogador, cada vez mais se aproximar um pouco da realidade, né? E podiam colocar ela aqui no Rio de Janeiro, né? Fazer uma temporada aqui no Rio de Janeiro. Podiam fazer. Quem matou Marielle? Não, ela procurando o craque sagrado no meio da Boa, o craque sagrado. Ai, que droga. E você, Rafael, o que você acha do futuro da série, cara, daqui pra frente, com os 2 jogos novos e esse filme? Não, vai ter a mesma pegada assim que começou no terceiro, tanto que acho que esse ano sai o terceiro, né? O Shadow of the Tomb Raider, vai ser na mesma pegada dos jogos mais novos aí. E como foi assim que, tipo assim, toda essa questão assim de mudança também cultural, assim, sabe? De heroína deixar de ser só uma coisa sexy pra uma pessoa que tem atitude, né? Então, assim, também que é bom que ela, assim, né, com essa reinvenção dela, talvez outras personagens assim surgiram, né? Você vê muito assim, vem de cabeça vem a dupla lá das personagens daquele jogo, o Life is Strange, e também capaz de outros personagens assim femininos assim terem um reboot assim. Porque se você lembrar mesmo lá, o primeiro personagem feminino de sucesso em games é a Samus, né? Do Metroid. Sim. Verdade. É verdade. E você, Fininho, o que você acha agora? Futuro da série, a partir dos 2 jogos e esse filme? O que eu sempre acho de tudo, né, mano? É aquele negócio, tá ganhando dinheiro desse jeito? É desse jeito que se faz. Para. É o que eu sempre acho de tudo. É aquele negócio. Cara, dá pra tatuar essa frase. Velho. É uma frase. De tudo que envolve dinheiro, eu quis dizer. Né? Porque assim. Eu sempre acho de tudo, é assim negócio. O que eu sempre acho de tudo que é aquele negócio. Tá dando dinheiro, é assim que se faz, mas também tá fazendo sucesso. Tá entrando no gosto popular. Eu vou te interromper, cara. Quando você não participa desse podcast, não tem o mesmo brilho. Você é uma pessoa que abrilhanta o programa com a sua sapiência a respeito da evolução humanitária. Eu me sinto maravilhado. Eu me sinto maravilhado. Você é a nossa bituca que a gente procura. Exatamente. Você é a bituca sagrada. Eu me sinto muito bem disso. Por causa desse tipo de coisa que vocês falam, que eu falo, vai tomar no seu cu. Deixa eu falar. Fica quieto. Mas é isso, mano. Eu acho que eles vão continuar nessa pegada porque viu que faz sucesso, tá perto do realismo e tá agradando a maioria das pessoas que estão ligadas ao personagem, que são os fãs de outrora e os novos que estão surgindo. Porque hoje o cinema, não só o cinema, mas não só o cinema, mas hoje o cinema também tá preocupado em pescar novas pessoas que gostam das suas histórias. Não só os outroras que já sempre gastaram dinheiros nesses personagens, seja de quadrinho, de videogame, de cinema, entendeu? Então eles vão na pegada certa, assim, eu acho que vai melhorar ou vai ficar no mesmo patamar. Eu acho que não vai perder, eu acho que eles não vão errar a mão. Eles vão acertar no... É a frase da Dilma, né? Se ganhar ou perder... É a frase da Dilma. Mais uma vez... Você vai botar essa na edição. Mais uma vez a Dilma fazendo história aqui no programa. É a nossa patrocinadora, Dilma. A Lara Croft já é uma personagem de sucesso. Tanto é que ela é uma personagem de liderança numa época em que nós tínhamos personagens de atitude, de liderança, que eram protagonistas das suas histórias, mas que elas eram voltadas pelos personagens masculinos. Por exemplo, existia a Batgirl, a Supergirl, mas a Lara Croft não veio de ninguém. Ela não veio do Indiana Jones. Por mais que dizem isso, ela não veio. É outra pegada. Mas ela tem uma escalação, ela tem uma inspiração clara nele, né? Então é isso, galera. Eu acho que hoje era um bate-papo rápido, né, sobre a história, né, da Lara Croft, da série Tomb Raider de um modo, e como ela mudou, né, o panorama dos games frente aos games de exploração, de 3D, porque ela foi um precursor mesmo, como o Fininho falou, lá atrás na conversa, né? Eu acho que ela inovou muito e ela criou um gênero, mas ela também bebeu de muitas fontes, como o próprio Indiana Jones, e também gerou coisas para ela mesma inspirar, que foi a série Uncharted, né, que acabou tomando o lugar dela durante um bom tempo. Agora, né, então eu acho que a gente falou bem sobre o que a gente queria falar, a gente não queria estender muito o assunto, mas agora nós vamos ter uma sessão nova no programa,
que é a nossa sessão de cartinhas. Vamos ler agora o recado dos nossos fãs do podcast. Então, eu vou começar aqui o primeiro com o imbecil do Wesley de Rockdale. Ele coloca aqui: oi, gente, boa tarde. Desculpe incomodar, mas gostaria de saber se você é Messias ou Magnífico. Quem que escreve chamando alguém, o Messias principalmente, de Magnífico? Em detalhe, a gente conhece essa besta que escreveu isso aqui, tá? Jogava então, Wesley, com a gente. Você vai ficar eternizado no podcast. Vá tomar no seu cu. Próximo recado. Messias Magnífico parece nome de mágico, né? O Mr. M. Mr. M, né? Essa. Aí tem um tal de Shiitake aqui, ó. O Shiitake escreve lá: sobre pornô não pode, pois o nosso amigo é casado. Meu amigo, a gente vai fazer um programa sobre pornô. Próximo, aí vem lá o tal de Samuel, que ele gostou do tema da Netflix. Samuel, obrigado, um abraço. Pode colaborar com R$10 aí pro próximo programa e uma sacola de pão com mortadela. Verdade. Também o recado aqui da Dona Júlia. Dona Júlia escreve aqui, ó: odiei o programa, o Alan é um gay, o Washington não sabe editar programa, o Marcos é gago e o Rafael é um morto que não fala. Obrigado. Não entendi esse recado. Acertou tudo. Não entendi. Acertou tudo. Tá, então esses eram os recados do programa de hoje. Agradecimentos finais, começando com meu amigo Rafael. Agradeço aí, tá participando mais uma vez assim, desse aí que está arrumando ao sucesso ou não, né? E se tivesse do pornô aí, vocês me chamam, hein? Esse do pornô vai ser sucesso. Esse aí vai passar de 1 milhão o número de downloads. Esse vai, esse com certeza vai. Washington Senna, o pior editor da galáxia. Considerações finais? Não sei porque eu fui chamado pro episódio de hoje, que eu não entendo porcaria nenhuma de Tomb Raider. Eu tô aqui só de enfeite. Só pra garantir a edição. Só porque já tá pago já, por isso que eu tô aqui. É isso aí, galera, valeu pela audiência e espero que você tenha ouvido ou não. Se tiver alguma coisa melhor pra fazer, não ouçam a gente. É isso, tchau. Escutem um podcast que presta, não o nosso. Marcos Rogério, considerações finais? Eu só acho tudo muito legal, tudo muito bacana. E também quero fazer mais dar um técnico aqui de uma outra pessoa que mandou uma cartinha pra nós, que é o Fernando Owen Surf. Né? Que ele escreveu na cartinha dele que é muito legal, recomenda, é divertido, descontraído e informativo. Ou seja, ele não escutou. Ele não escutou. Ele só retweetou, curtiu, mas fez um comentário. Ele não escutou nada. Informativo? Então tá aí. Informativo é foda. Ele não entendeu nada que a gente falou, e é isso, gente. Quem chegou até aqui, escutou, se curtiu, não curtiu, se perdeu, se ganhou, pode ser que queira ver depois, mais tarde, ou talvez não. Também não interessa, sabe, pra nós. O meu recado final é pros meus amigos lá do Arte Final HQ, que fazem o ótimo podcast 7 Jagunços da Derrota, que é sobre quadrinhos. A galera, realmente profissa, e volta e meia os caras retweetam podcast nosso. Gente, eles parem, são corajosos, pelo amor de Deus. Eles são corajosos. Vocês estão perdendo ouvintes, vocês estão perdendo assinantes, vocês estão tendo energia negativa pra vocês. Vocês imaginem o seguinte: estão ganhando um follows. Comparando ali com o nível de putaria da Rua Augusta, tá? Vocês são uma garota de programa ali da Rua Pamplona. Nós somos um travesti da Baixa Augusta ali, chegando já no Love Story. Então, R$10. Não é bom. Não e vem com a pizza vocês. De R$10 ainda. Não é bom, tá? Isso não é bom. Passa um programa com a gente e ainda ganha uma pizza por R$10 e ganha uma pizza de R$10. Pro próximo programa, a gente, pra variar, não tem tema, tá? A gente decide os nossos temas numa conversa de WhatsApp. Geralmente eu escuto. Quem quiser mandar tema, manda. Fala aí, pra eles mandar tema. Exatamente, vocês podem mandar temas, tá? Pro meu Twitter, alcofay2k, @alcofay2k. Ou vocês podem mandar pro @wash_cena. Ou qual que é o teu mesmo, Marcos? Pode ser pro Marcos Roger. Ele não lembra. Ou pro Gamer Maníacos. Aliás, pode ser pro Procura Butucas também. Ou pro Butucas, ou pro Rafael, que o Rafael não tem nada, vocês podem fazer por sinais de fumaça, que ele vai enxergar e vai decifrar a sua mensagem. Então, pessoal, o programa de hoje era isso. Um beijo e tchau. Tchau. Alô. Tchau. Até mais. Pera aí, ela. Pronto, ele tá cagando. Não, pera. Ele tá mastigando. Não, ele tá batendo uma xepa. Não, sério, ó. Eu tava.
que eu tava fazendo? Ele tava fazendo um bolo, enquanto nós estamos aqui, ele tava batendo a massa de um bolo. Ele tá comendo biso, desgraçado. Não, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô editando a imagem pro post. Aí eu viajei, você tem que estar trabalhando uma hora dessa. Ele tá conversando, não, ele tá lá. Eu viajei mesmo. Não, vai, pra vocês que curtem o Procurando Bituca, vocês que são fã, olha só o que acontece durante a nossa gravação. Como ele é o editor, ele vai tirar isso da versão final. Mas pegamos o nosso editor se masturbando durante o programa. Não, o editor se masturba, faz bolo durante a gravação, já tá tentando adiantar o serviço, ou seja, ele já sabe que isso vai ficar uma bosta. Então ele já sabe. Então ele já tá adiantando o serviço. Por que eu vou perder tempo, né, fazendo isso aqui? Eu já vou adiantar aqui mesmo. Essa foi muito boa. Vai, Washington, fala aí. O quê? Peraí. É porque eu não prestei atenção na pergunta. Eu tava viajando mesmo. Pra você, ouvinte, pra você ver como é o grau de interesse do editor. Do editor-chefe, o cara que fala assim, vamos gravar, pô, vamos gravar. A gente tá gravando o programa, não tá nem prestando atenção na conversa. Não tava prestando atenção, mas se pegou de surpresa. E aí, Washington, puta... Não, isso não se justifica, Washington, não se justifique. Essa baderna toda mesmo, essa canalice toda aqui. Eu tô chorando de rir aqui, vai, vou repetir. É isso mesmo. Vou tentar repetir, vai, presta atenção agora, seu animal. Como o jogo, né, ele deu uma linha nova pro personagem, que é mais crivado na realidade, e eu acho que isso é altamente influenciado por jogos como aquela série ambientada numa ilha, Far Cry. Eu acho que Tomb Raider pegou muito dessa série, né, que são jogos realistas com um tema bem pesadão. E eu acho que o filme também segue por essa linha. Vocês acham que o destino da série, agora o futuro, é isso? Agora com o nosso editor mega atento, Washington. Washington, fala aí, o que você acha?